já voltamos com o Viva Bem diretamente aqui da Academia de Ginástica da Funvic, onde eu vou conversar com a médica nutróloga Lenina Mattioli, que vai falar sobre um assunto também muito importante que muita gente acha às vezes que está acertando na ideia e está indo pelo caminho errado, que é a comida prática. Hoje em dia, com a correria, a gente quer facilitar, quer comprar congelado, industrializado. E aí, doutora, não é o caminho, né? Não, não é o caminho. A gente começa a substituir aquele basiquinho, aquela comida da vovó, sabe? O arrozinho com feijão, a carninha e as verduras, por shakes, barrinhas e salgadinhos e tantas outras coisas que no fim acabam deixando a gente mais longe de uma vida saudável e de colaborar para o nosso metabolismo de uma forma correta. Quer dizer então que essas dietas shake, essas dietas que vêm com quantidade de carboidrato, que vem lá tanto carboidrato no almoço, no jantar, isso funciona, não? Como é que a gente mantenha uma dieta, uma vida tranquila, calma, que você nutre o seu corpo e ainda fica bem esteticamente? Então, a quantidade de carboidratos, gorduras e proteínas, que são os macronutrientes que devem estar presentes numa dieta saudável, elas podem e devem ser calculadas de acordo com o objetivo de cada pessoa. Se a pessoa quer perder peso, quer perder gordura, quer ganhar massa muscular, e isso sempre feito por um profissional. Mas nem sempre essas gorduras, proteínas e carboidratos devem vir de alimentos industrializados, porque os alimentos naturais, eles fornecem essas quantidades para nós. Combinações boas como, por exemplo, arroz, feijão, carne e vegetais. Nesse prato, que é um prato tipicamente brasileiro, nós temos todos os nutrientes para compor, por exemplo, um almoço saudável. Por exemplo, uma mulher hoje que tem um peso padrão, está com um bom peso, qual a quantidade ideal de calorias que ela tem que consumir diariamente? A quantidade de calorias ela vai variar um pouco com a atividade física daquela pessoa e também com o peso daquela pessoa, né? Porque ela vai ter uma composição corporal boa, mas ela vai ter um peso. Por exemplo, você pode ter uma composição corporal boa com 60 quilos ou com 80 quilos. Vai depender um pouco da altura, da quantidade de massa muscular que a pessoa tem. Então, as calorias elas são muito individuais. Elas vão acompanhar a atividade e a composição corporal de cada indivíduo separadamente, na verdade. Aí você falou de biotipo, composição muscular, e aquela famosa continha que a gente faz pela internet, do IC, como é que é? IMC. IMC, isso é válido? Então, o IMC, ele é um dado para nós avaliarmos populações. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico, um IMC de obesidade, por exemplo, que a pessoa tenha 35 de IMC, que é um IMC muito alto, não necessariamente aquela pessoa ela vai estar realmente obesa. Porque se nós considerarmos a população, a grande maioria se encaixa nisso. Se você tiver um IMC de 35, você vai ser obeso. Mas suponha que a gente pegue um fisiculturista, que a altura dividida pelo peso, ela vai dar uma conta de 35, mas grande parte daquele peso é de massa muscular. Então, aquela pessoa, ela não é obesa. Ela tem uma composição corporal, muitas vezes, muito melhor do que um IMC mais baixo, né? Que às vezes tem 4, 5% de gordura corporal. Então, o IMC, ele é válido quando a gente estuda populações, mas para indivíduos, aí a gente tem que considerar a composição corporal individualmente. Uma série de fatores. Então não adianta a gente sair que nem doido aí buscando mágica para emagrecer, que não é bem assim, não né? É bem assim. Por exemplo, um café da manhã saudável hoje. Como é que qual o seu cardápio de café da manhã saudável? Por exemplo, a gente poderia combinar frutas, que são alimentos extremamente saudáveis, ricos em fibras, ricos em nutrientes, que melhoram a função intestinal, suprem a gente de uma série de vitaminas e minerais que a gente precisa. Combinar com gorduras boas e proteínas, por exemplo, frutas, ovos, derivados de leite, como iogurte, queijo, podem compor um café da manhã ideal, muito saudável e extremamente nutritivo. A famosa massa branca, evitar o pãozinho. Evitar o pãozinho. Não que assim, nunca mais vou comer pão, mas evitar que aquilo seja um hábito, ou seja, todos os dias a gente come um pãozinho. Por que comer o pãozinho? Por que não comer um ovo, uma fruta ali, um iogurte, por exemplo, né? Que são, vamos dizer assim, alternativas mais saudáveis e que fazem com que a gente fique mais nutrido, né? Agora, assim, uma pergunta que até parece um pouco óbvia, mas é sempre bom relembrar. O pão integral, o macarrão integral, o arroz integral, todo mundo sabe que isso é melhor que a massa branca, né? E por quê?
Então, se a gente for considerar uma alimentação realmente natural, eu diria que eles nem são tão melhores assim. Porque principalmente para pessoas que querem perder gordura corporal, é interessante a gente controlar um hormônio que se chama insulina, que é aquele mesmo hormônio da diabetes, que está alterado no diabetes. Mas no caso de pessoas que querem perder gordura corporal, o ideal é que essa insulina permaneça o máximo de tempo controlada e baixa na circulação. E esses alimentos, eles despertam insulina, assim como os refinados. Então, eles não seriam, por exemplo, uma opção para quem gostaria de perder gordura. Eles têm um pouquinho mais de fibra, mas fazem um efeito na nossa insulina, assim como os refinados. Então, para quem quer perder gordura, eu evitaria mesmo todos os alimentos processados, que eles têm um poder maior de despertar insulina do que os alimentos in natura, digamos assim. Entendi. Por exemplo, então, uma pessoa que quer eliminar a gordura na hora do almoço, o ideal é o que? É uma proteína? Arrozinho com feijão. Alimentos não processados. Arroz, feijão, carninha e verduras. O básico, assim, aquela comidinha de criança, sabe? Eu falo assim sempre para os pacientes, aquela que você daria para o seu filho, né? Sabe aquele almocinho? É aquele. É a coisa mais simples, né? E às vezes as pessoas procuram uma coisa tão mais... Dificulta. Sem contar que a comida industrializada, a congelada, ela perde muito nutriente, né? Além de perder nutriente, ela contém coisas que o nosso organismo não entende muito bem, que são aqueles corantes, conservantes, acidulantes e tudo mais, né? Agora, doutora, se a gente quiser tornar nossa vida prática e ao mesmo tempo saudável, vamos supor, a gente faz lá uns legumes no vapor, congela aquilo para deixar para daqui 2 dias. Existe algum problema nisso? Então, sempre in natura, feito na hora é melhor, mas é muito mais interessante um vegetal que você fez e congelou do que alguma coisa industrializada que você vai pegar. Então, assim, ele sempre vai ganhar do industrializado. Então, é interessante fazer esse congelamento e usar posteriormente. Tá ótimo, tá aí a doutora, passou todas as dicas para você, já sabe agora que vida saudável, qualidade de vida é exercício e alimentação correta, né, doutora? E se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão para nossa próxima edição, envie seu comentário, envie a sua ideia, tá aí ó, o nosso e-mail, nas nossas redes sociais, o Facebook, você confere aí no visor, ok? E a gente está te esperando para uma próxima edição, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Viva Bem!